Cumprimentando a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. A você que acompanha pelo canal Entendimento da Bíblia e você que acompanha também pelo Facebook. Hoje mais um dia de culto, de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Você fique em espírito de adoração nesta noite. Se você quiser fazer seu pedido de oração, se você quiser nos fazer uma visita, faça-nos uma visita. Todas as quartas-feiras, às 19h30. Nós temos um culto de gratidão ao Senhor Deus. A gente pode encaminhar o endereço novamente para você. Bom, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que consegue ver esse culto do início ao fim, após ter publicado o link, Deus também abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Dia após dia. De nós mesmos nós não temos força, Senhor, mas nós reconhecemos que o poder e a misericórdia do Senhor tem estado sobre as nossas vidas, Pai. Nós exaltamos o Teu santo nome, glorificamos, rendemos graças, adoramos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o único Deus, Criador dos céus, da terra, aquele que nos formou, que nos fez, aleluia, que nos deu vida, aleluia, estendeu a Tua mão de misericórdia para nós, Pai. É por isso que nós estamos aqui, para exaltar o Teu santo nome, para dizer que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há outro além do Senhor. Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome nesta noite. Nós reconhecemos, Pai, aleluia, que sem o Senhor não somos nada. Nós reconhecemos que nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, para ouvir a voz do Senhor falar conosco. Nós queremos ouvir, Espírito Santo de Deus, a ministração em nossos corações. Acende a chama na nossa vida, Senhor, ilumina o nosso caminho, guia os nossos passos, orienta-nos, Senhor, meu Deus, daquilo que nós devemos fazer, das decisões ao qual nós precisamos tomar. Guia os nossos passos. Cuida de nós, cuida da nossa saúde, cuida da nossa família, cuida, Senhor, de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos que a nossa fé venha estar firmada no Senhor, para que nós não venhamos desistir do nosso chamado, não venhamos desistir, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou. Guia os nossos passos, orienta, Senhor, meu Deus, os nossos caminhos. Espírito Santo de Deus, Pai, fala conosco, fala com a nossa família. Papai, alcança aqueles que precisam, Senhor, de se achegar aos Teus pés, aqueles que precisam de reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, Jesus. Convence, Pai, aqueles que precisam de se achegar aos pés do Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, do corpo físico, aqueles que estão desenganados pela medicina, aqueles que necessitam de uma cura, Senhor, da alma, aqueles que precisam, Senhor, de serem curados. Deus, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão em cima de uma cama, Senhor, no leito de hospital, desenganados, Senhor, meu Deus, pela medicina, estão sentindo dores, Pai, estão, Senhor, meu Deus, gemendo, Pai, que o Teu Espírito Santo possa curar estas pessoas, seja na UTI, meu Deus, as mães, Papai querido, que estão dando luz com os seus filhinhos, que possam, meu Deus, aleluia, dar tudo certo, Pai, que as famílias possam ser restituídas, que os lares possam ser alcançados. Esse é o nosso papel, Senhor, meu Deus, de servos do Senhor, é orar, é interceder por este mundo, por esta nação, onde estiver, Senhor, um preso, onde estiver, Senhor, meu Deus, Papai querido, alguém precisando, Papai do Senhor, que o Senhor possa consolar esta mãe, que o Senhor possa consolar este pai, que o Senhor possa consolar este filho, esta filha, esta avó, este avô. Meu Deus, onde estiver alguém, Senhor, precisando de um socorro, que o Senhor possa socorrer esta vida. Oh, meu Deus, quantas pessoas se sentem abandonadas nos dias de hoje, rejeitada, angustiada, depressiva,
precisando, Senhor, do consolo. E o consolo está no Senhor. O remédio está no Senhor. A cura está no Senhor, meu Deus. Abre as portas que estão fechadas para este homem, para esta mulher que está desempregado, está desempregada, precisa de uma porta aberta. Que o Senhor possa abrir as portas nos dias de hoje, Pai. Somente o Senhor é o socorro. O Senhor Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Alimenta, Senhor, meu Deus, as vidas nos dias de hoje. Alcança, Senhor, meu Deus, as nossas famílias. Alcança, Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, o Ademir, que o Senhor possa libertar a sua vida. O Dalton, o Rudney, o presbítero, Senhor Fagner. Meu Deus, o presbítero Pedro, a sua esposa, Sinélio, seus filhos. O Fabiano Novaes, o Brian, a sua esposa, o Charles, a Patrícia, a Ávila, o Micael, a Neide, o Denison, o Fábio, aleluia, a irmã Ciselda, a sua família. Deus, somente o Senhor, papai querido, pode nas nossas vidas. A irmã Luísa, o seu esposo, os seus filhos, a Zilda, o Mário, o João Vitor, a Paula, o Kelson, pela saúde do seu filho, José Freitas, que tem pedido ali pela dependência química do seu filho. Meu Deus, nós pedimos pela libertação, que o Senhor possa libertar as vidas nos dias de hoje. Meu Deus, vai alcançando, Senhor, a irmã Isabel, Senhor, todos aqueles que precisam de cura, o Marciel, a Paula, o Isaac, o Marciano, a Renata. Senhor, entra, meu Deus, com providência. Entra, Senhor, meu Deus, aleluia, Pai. Em tudo, Senhor, meu Deus, aleluia, ao qual nós precisamos nos dias de hoje. Opera milagres, Senhor, neste lugar. Nós dependemos do Senhor, nós queremos ver, Senhor, meu Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo neste lugar, Pai. Nós depositamos aos Teus pés, Senhor, as nossas necessidades. Tira o nosso medo, tira o nosso eu, tira a nossa vontade própria, que nós venhamos ter o domínio, Senhor, nas situações difíceis, nos dê o domínio próprio, tira a nossa ansiedade, tira, Senhor, meu Deus, o nosso medo, tira, Senhor, meu Deus, a tristeza, tira o desespero, que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós entregamos, Pai, no dia de hoje, a direção deste culto, que o Senhor possa usar, meu Deus, os Teus filhos, a cada um que já está aqui neste lugar, que todo louvor, toda adoração seja para o Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória. Meu Deus, que quem estiver nesta live, pelo Facebook, YouTube, Instagram, que o Senhor possa tocar cada vida, que o Senhor possa tocar cada lar, cada necessidade, Senhor, ao qual os Teus filhos têm passado, que o Teu Espírito Santo possa suprir nesta noite a todas as necessidades, porque nós estamos pedindo ao Deus vivo, ao Deus que tudo executa, ao Senhor que pode todas as coisas, Pai. Nós louvamos ao Teu santo nome, nós Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Espero que os irmãos estejam bem, mesmo nesse friozinho. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus, né? Aleluia. Em todo o tempo. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor, nós temos aprendido, né? Adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, render graças por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos louvar o hino 442. 442. Você que sabe louvar esse hino, vamos adorar a Deus
porque somente Ele é digno de toda glória e de toda honra. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei meu bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei meu bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Breve verei meu bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Verdade, Deus. Aleluia. 33. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Senhor. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem
que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu gozo teu eterno amor. Aleluia, Senhor da Vamos louvar glória. mais um, 84. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não perturbeis O coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente
suplicai, buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Deus é maravilhoso. Cumprimento os irmãos que chegaram agora há pouco. A paz do Senhor. Quem está passando as oportunidades também, quero estar passando a oportunidade para o presbítero Pedro. Logo após a Letícia, o Pedrinho fica no jeito para estar louvando também a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Damos graças a Ti, Senhor. Senhor é bom. Saúde, amada igreja, com a paz e a gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Amém. Eu estou aqui mais uma vez, nessa alegria de estarmos aqui junto com os irmãos, louvando esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E Ele recebe, meus irmãos, nosso louvor, porque é de coração. Gostaria de ler com os irmãos o trecho da Bíblia que se encontra em Salmos 125. Aleluia. Glória a Deus. É sempre muito bom louvarmos esse Deus que chega cansado do trabalho, de um dia puxado, mas a nossa força se renova quando nós estamos aqui. Oh, É aleluia, muito Pai da bom glória. louvarmos esse Obrigado, Deus. Senhor. Aleluia. Ele é a fonte da vida, Graças Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte da nossa fé. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão, algumas versões dizem são, né? Como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem duas coisas que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite a respeito dessa passagem bíblica. Primeira coisa, os que confiam no Senhor. Então, Deus está nos mostrando aqui que existe um pré-requisito para que nós sejamos firmes, sejamos fortes e duremos como os montes de Sião. É preciso que confiemos em Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente olha ao nosso derredor e tudo vai contra a nossa fé. Às vezes, ou quase sempre, as coisas não acontecem como nós queremos. E muitas vezes nós culpamos, primeiramente, o próximo, as pessoas que nos rodeiam. Depois, culpamos a Deus e quase sempre não nos culpamos. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o problema está em nós, não em Deus. A palavra de Deus fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Então, nós temos que praticar a palavra de Deus, não somente ler. Aleluia. A palavra ela é viva e eficaz. Então nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Muitas das vezes nós falamos, nós pregamos, mas nós não vivemos a palavra. E nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Oh, Assim é glória a palavra de Deus.
É verdade, nos Senhor. fala. Aleluia. Nós temos que ser praticantes da palavra. Aleluia. Muitas das vezes nós pregamos a palavra, mas nós não vivemos a palavra de Deus. E Deus nessa noite fala: pratique a palavra de Deus, e você será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. São muitos os problemas que nós temos no nosso dia a dia. São problemas financeiros, são problemas sociais, são problemas familiares, mas Deus te fala nessa noite: confie em mim, para que você seja firme como o monte de Sião, para que nada te abale. Você tem que viver a palavra de Deus. Eu vejo, meus irmãos, muitos pregadores que falam coisas lindas, coisas bonitas e coisas maravilhosas, coisas que até tocam o nosso coração, mas a gente às vezes sai de um culto como esse e nós não vivemos aquela palavra que foi pregada. Deus quer que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes. Não seja somente um ouvinte da palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus todos os dias e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Somente se você praticar a palavra de Deus. E Deus está falando no versículo 2: assim como em volta de Jerusalém estão os montes, Deus está em volta de nós. Aleluia. Deus está nos guardando, Deus está nos livrando. Nós não vemos, mas quantos livramentos Deus nos deu hoje. Porque, meus irmãos, tenha certeza que se nós estamos aqui é porque Deus permitiu. Aleluia. Se você viveu mais um dia sobre essa terra, foi porque Deus permitiu. Se você vai viver amanhã, é porque Deus vai permitir. Aleluia, Deus. Que Deus possa te dar fé, que Deus possa aumentar a sua fé, que você possa ser um praticante da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Seja um praticante da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Salve a igreja que faz o Senhor. Amém. Abram suas harpas, o hino de número 291. 291. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O de cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por
Graças a Deus. Tu és maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Temos uma cruz para carregar, né, irmãos? Não é fácil não, mas Deus está conosco. Glória a Deus. O presbítero Fagner também está com oportunidade. Aleluia. Boa noite. Glórias a ti, meu Deus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor aos irmãos, amém? Graças a Deus por nossa oportunidade. O Senhor nos concede estarmos na sua presença, na sua casa, Aleluia, Jesus. para juntos louvarmos e exaltarmos o seu santo nome, né? Estou feliz de poder estar aqui louvando e adorando o Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Quero ler alguns versículos para os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Vamos escrevendo aqui alguns versículos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A epígrafe diz assim: o endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aleluia. Amém. Graças a Deus. É um texto muito forte, né, irmãos? Um texto de libertação, né? De pessoas que estavam possessas, né? Endemoniadas. E a palavra do Senhor diz que ninguém podia amansar aquelas vidas, aquelas pessoas. Louvado seja Deus, né? Há um ditado aí fora que diz que o tempo, né, irmãos, cura todas as feridas, cura todas as dores, cura todas as mágoas, né? Mas não é, né, irmãos? Quem cura todas as feridas, quem sara de verdade, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Em sua palavra, Jesus diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vejam que não é, às vezes, o remédio, que às vezes não é o médico, mas quem dá o alívio para a nossa alma, para o nosso ser, e a cura total, é o Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor diz que aquele que vem até Ele, que vem até Jesus,
de maneira nenhuma ele o lançará fora. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Jesus é o alívio para o pecador, muitas vezes que está oprimido, possesso, na idolatria, nos vícios, né? No engano de Satanás, porque ele é enganador, né, irmãos? Muitas vezes vem com um pouco de mentira misturado com a palavra de Deus, e as pessoas também se perdem nesses ensinos, né, de seitas, né, heresias, se perdem, né, irmãos? Mas o nosso Jesus, irmãos, ele é, aleluia, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Se nós estivermos firmados nele, irmãos, com certeza, né, irmãos, nós teremos alívio para nossa alma, né? A palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, né? Porque ele, aleluia, é aquele que dá descanso para nossas almas, né? Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia, ele levou sobre si os nossos pecados ali na cruz do Calvário. E por ele nós temos, aleluia, através de Jesus, nós temos acesso ao nosso Deus e Pai. Glória Não a há Deus. nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser o Senhor Jesus Cristo, diz a palavra. É ele que nos justifica perante Deus o Pai, e é através de Jesus que nós temos a nossa salvação, né, irmãos? Não há outra pessoa em que nós podemos encontrar salvação, mas é em Jesus Cristo, né? O homem precisa passar pela cruz, aceitar o sacrifício para ter acesso a Deus Pai, né? E nós cremos, né, irmãos, que onde nós estamos existem muitos necessitados, muitas pessoas que estão precisando, né? E que nós possamos ser, né, irmãos, aleluia, sal e terra neste mundo. Aleluia. Aleluia. Sempre que tiver uma oportunidade de falar desse Jesus, que a gente possa anunciar Ele, porque Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Jesus pode fazer. Aos olhos do homem é impossível, né? Mas ao nosso Deus, para quem crê nele, todas as coisas são possíveis. Não importa se é enfermidade, se é possessão demoníaca, se é idolatria, né, vícios, o nosso Jesus ainda liberta. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe o presbítero Fagner, né, que também tem estado sempre aqui conosco. Deus abençoe cada um, né, irmãos? Está chamando a irmã Isabel para estar orando pelo presbítero Leonardo, que vai estar ministrando nesta noite, trazendo a palavra de Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Mais oportunidade de estar aqui nessa noite. Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos orar pelo pregador. Pai, nós agradecemos o Teu nome, glorificamos a Ti por mais um dia de vida, Senhor, porque nós vivemos um dia de cada vez nessa terra e somos gratos ao Senhor por tudo isso. Louva pela vida de cada um que adentrou, Senhor. Nós não vamos sair como entramos, porque a Sua palavra ela renova cada dia nas nossas vidas. Eu agradeço o Teu nome por mais um dia de vida. Foi de nós para Ti, agora é de Ti para nós. Os hinos que foram louvados, a palavra que foi falada. Agora é que o Senhor vem usar o Teu servo conforme a Tua vontade. Eu Te agradeço por tudo. Usa, Papai, e que nós venhamos guardar este dia, porque não sabemos se haverá amanhã, mas o Senhor é conhecedor de toda a verdade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero nesta noite cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta messiânico, capítulo de número 5. Isaías 5. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Hoje já está um pouquinho quente, né? Um pouco menos frio que aquele de outro dia. Graças a Deus estamos aqui para louvarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Isaías capítulo de número 5. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que se fazem presente. Que Deus possa estar orientando-nos na palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Isaías 5, nós vamos ler os versículos, o 1, o 2, depois nós vamos ler o 7 e o 16. Capítulo 5 de Isaías, versículo 1 diz assim:
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito de sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. Verso 2: E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Versículo 7: Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Versículo 16: Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Se você pudesse sentar, louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus, ao Deus de toda glória, louvado seja Deus. Gostaria de colocar um tema nessa mensagem. O tema dessa mensagem é: qual que é a alegria da vida? Qual que é a alegria da vida? O fato de nós vivermos. Por que nós vivemos? Existe um filósofo, não sei o nome, não falha a memória, não sei informar, mas o filósofo, ele dizia: não sei de onde vim e não sei para onde vou. E graças ao Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro santo, nós sabemos de onde nós vimos, e nós sabemos por onde viemos. Nós não precisamos ser sábios como esse filósofo para entender que a fonte de todas as coisas para a nossa vida pertence ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vem falar a respeito de uma parábola acerca de uma vinha. Em algumas passagens da Bíblia, o vinho, ele representa alegria. O vinho, quando Jesus, por exemplo, vai fazer o seu primeiro milagre, ele vai em uma bodas, um casamento, e naquele casamento tinha se encerrado o vinho, e aí de repente a sua mãe Maria chama o seu filho para que ele pudesse intervir naquela situação. Por quê? Porque era uma festa que precisava deste vinho, que este vinho representava, simbolizava alegria para aquele casamento, alegria para aquela bodas. Mas aí Jesus, ele fala para sua mãe que não era a hora dele. Só que aí depois, quando ele manda o mestre Sala e alguns homens irem buscarem água em talhas, em lugares onde eram lavadas as mãos dos povos judeus, o que ele fez? Ele mandou que enchesse aquelas talhas de água. E aquelas talhas eram um lugar para poder as pessoas lavarem as mãos. Mas ele pediu para encher todas as talhas de água. E aí de repente, ele, com o poder do milagre da parte dele, da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso, seu Pai, ele clama e ele pede para que aquelas talhas se transformem em vinho. E aí leva-se um copo de vinho daquelas talhas. Na verdade, entre aspas, já acreditava que era um copo de água, mas o Senhor Jesus havia transformado. E quando aquele vinho chega ao mestre Sala, ele fala: até agora foi deixado o melhor vinho para o final da festa. Foi servido o vinho, mas agora o melhor está para o final da festa. Então o que significa isso? Jesus, ele trouxe alegria para aquela festa. Através daquele vinho, ele traz alegria para aquelas bodas. E por isso também esta parábola, porque a vinha representa alegria. A representação da uva, do suco de uva, ou da vinha, ou do vinho, enfim,
representa a alegria. Só que aqui o profeta ele fala a respeito dessa parábola que tem um que é o vinhateiro, que é um que é o que cuida dessa vinha, o outeiro. O que é o outeiro? É um pequeno morro, um lugar alto. Versículo 1 fala: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido. A respeito da sua vinha, tem um que é o dono da vinha. Quem que é o dono desta vinha? É Deus. O Deus Todo-Poderoso é o dono desta vinha. Esta parábola está representando que Deus ele cuida de uma vinha. Só que o que ele fala aqui? Ele fala a respeito dessa vinha que o meu amado, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, ele tem uma vinha em um outeiro fértil. Ou seja, qualquer agricultor que se preze, ele vai querer plantar as plantas para que ela venha dar frutos em um lugar fértil, um lugar bem plantado, em um solo bom. Ele não vai procurar um lugar pedregoso, um lugar com espinhos, como a parábola do semeador, não. Ele vai procurar plantar esta vinha em um lugar que tem um bom solo e que vai dar boas uvas, vai dar boas frutas. Ele cuida. A palavra de Deus fala que ele cuida, ele cerca a vinha. Ele coloca adubo na vinha, ele cuida com todo cuidado, ele tira as pedras da vinha, ele coloca uma espécie de poste, é o que ele faz aqui no versículo 2, e aconteceu que e a cercou e a limpou. Por que o Senhor cerca a vinha? Cerca significa proteção. Deus, ele coloca essa cerca para proteger quem? O seu povo. E no versículo 7 nós acabamos de ler que a vinha representa Israel. Assim como o presbítero Pedro leu no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E os montes de Sião estão em volta da cidade de Jerusalém, a cidade querida, onde Deus protege. Ou seja, se nós confiamos no Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele protege as nossas vidas, nós não seremos abalados. Aleluia! Mas quando Deus ele fala a respeito, usa o profeta, melhor dizendo, para trazer esta parábola para esta vinha, o profeta ele começa a falar que Deus ele cerca com cuidado, por quê? Porque as nações vizinhas, elas são de maior número e maior condição de poder derrotar esta vinha, de poder derrotar o povo de Israel. Mas só que o povo de Israel, se você ver toda vez, por exemplo, Davi, que foi um dos reis, quando ele ia para a batalha, ele consultava a Deus, e ele perguntava para Deus: o Senhor entregará nas minhas mãos? E quando ele conversava com seu pai que está no céu, o Deus Todo-Poderoso, ou enviava um profeta, ou falava para o próprio Davi: eu entregarei nas suas mãos, Davi. Deus. Porque as pessoas consultavam a Deus. Deus, ele quer esse diálogo com ele. Ele quer essa conversa, esta intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o povo de Israel começa a pecar. O povo de Israel começa a se distanciar dos caminhos de Deus, deixa de servir, usar os preceitos de Deus, descumprir os seus mandamentos. Então a vinha passa a não dar mais uvas boas, passa a dar vinhas bravas, vinhas amargas, amarga como fel. Infelizmente Deus, ele começa a observar para um povo desobediente, que virou as costas para o seu Deus. Israel começa a queimar incensos para Baal, um dos deuses das suas idolatrias, dos povos vizinhos, para Astarotes, deuses pagãos. Começa a queimar incenso para deuses estranhos. E como se não bastasse, eles acreditavam que a confiança estava na força do seu braço. E quantas foram as vezes que Deus usou profetas para falar que a força não está no seu braço, no seu conhecimento? E a Israel passa o seguinte: para que a gente fique seguro, já que a gente está em pecado. Irmãos, uma coisa eu entendo,
Enquanto a pessoa está em constante pecado, assim como Adão estava lá no jardim do Éden, ela passa a se afastar de Deus. Ela não quer ter diálogo com Deus, ela não quer ter conversa com Deus, mas não é porque ela não quer, não, porque ela continua no pecado, ela continua no erro, ela vai se afastando de Deus. E aquele afastamento de Deus vai corrompendo o coração do ser humano, vai corrompendo o coração de uma nação, vai fazendo com que aquela pessoa comece a fazer erros, mais erros, vai virando uma bola de neve. Aquilo vai crescendo. E aí o que as nações fazem? O que o povo de Israel, depois de virar as costas para Deus, faz? Eles começam a queimar incenso para Baal, para Astarote e outros deuses. Eles deixam de servir a Deus. Deus não é mais referência. Segundo passo, o que eles fazem? Eles passam a querer fazer alianças com outras nações que aos olhos humanos são nações poderosas para eles. Eles fazem aliança com a Síria, eles fazem aliança com o Egito, e Deus usa profeta para falar: não faça alianças más, alianças ruins. Eles estavam acreditando que a Síria, porque tinha um grande exército, e Egito poderiam ajudá-los nas batalhas, eles se engrandecendo e continuando no seu pecado. Mas Deus usava os profetas para advertir o seu povo: não vire as costas para mim, não adore outros deuses, não negue aquilo que eu fiz. Então olha só como que estava o coração desse vinhateiro, olha como estava esse coração desse que queria cercar a vinha com todo cuidado, com todo carinho, né? E cercou, e a limpou das pedras, tirou as pedras e a plantou de excelentes vides. Ele não colocou qualquer raiz, ele não colocou qualquer uva, ele pegou das melhores. Deus, ele qualificou o seu povo, ele ensinou, ele instruiu, ele cuidou. Ele falou o seguinte: olha, se você, Israel, pecar, eu estou aqui para te proteger. Só voltar a conversar comigo de novo, que eu estarei aqui para estender as mãos. Isaías 59 falava isso também: minhas mãos não estão encolhidas para não estender as mãos sobre você, e os meus olhos de maneira nenhuma estão tampados ou agravados para não ouvir o seu clamor. Mas eles preferiam adorar a Baal. Você sabe quais foram as coisas horrendas? Uma delas que Israel fez foi queimarem crianças no fogo para um deus chamado Moloque. Olha que coisa absurda. O povo que era para ser referência para outras nações, para falar acerca de um Deus poderoso e misericordioso, começa a fazer a mesma coisa que as outras nações, e até pior ainda. Como que Deus não vai ficar indignado? Como que um pai vai olhar para um filho que constantemente vem decepcionando ele dia a dia, momento a momento, virando as costas para o seu pai? E esse pai não é qualquer pai. É um pai amoroso, é um pai cuidadoso, um pai que zela por aquilo que ele faz. Ele edificou no meio dela uma torre. Por que ele edificou uma torre? Porque ele falou o seguinte: agora essa é a minha vinha, eu vou colocar com cuidado. E essa torre significa destaque, posição diferenciada em relação às outras nações. Era para ser assim Israel. Só que Israel negou tudo aquilo que Deus tinha colocado, tinha pedido para eles. E também construiu nela um lagar. O lagar é um lugar onde você esmaga as uvas para poder fazer o suco. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ou seja, uvas amargas. Você sabe que você criar um filho com maior cuidado, maior carinho, você educar um filho no caminho do Senhor, você educar um filho para que ele possa ser um filho obediente, você educar um filho para que ele possa te trazer alegria,
Imagina como que ficaria um pai ou uma mãe quando cria um filho e aquele filho faz totalmente, ou aquele filho ou aquela filha faz totalmente ao contrário daquilo que esse pai ou esta mãe pede. Imagina o coração de tristeza de Deus quando Ele olha para os seus filhos, ao invés dos seus filhos serem obedientes, passam a ser desobedientes. Em vez dos seus filhos adorar e buscar os mandamentos de Deus, ele passa a adorar outros deuses e a descumprir os seus mandamentos, cumprindo mandamentos de idolatria, de pecado, de coisas erradas. Como que Deus não ficaria indignado com uma coisa dessa? O outeiro, ele significa um pequeno morro, um lugar alto. Então Deus, ele coloca essa vinha no outeiro, num lugar alto, porque ele fala assim: olha, eu quero que essa vinha, as pessoas vejam que eu estou cuidando dela. Olha só o que Deus faz. Deus, ele decide honrar aquele que quer servir a Ele, mas infelizmente foi ao contrário. O povo, ele nega o amor de Deus para com eles. O que são as vides? As vides é uma vara, um braço de uma videira, ou seja, o que representa também essa videira? Essa representação da videira também representa, em uma outra passagem, mas podemos colocar aqui como Jesus Cristo, que nós temos que estar ligados em Jesus, que é a videira, porque nós somos os ramos. Mas os ramos que não são ligados na videira, que é Jesus Cristo, eles vão secar. Por isso, para que nós venhamos fazer a obra de Deus, nós temos que estar ligados na videira, que é o Senhor Jesus. O que significa sebe? É uma cerca viva de árvores, plantas de proteção. Ele colocou o sebe, colocou em volta desta vinha, esta sebe que é uma ramificação de árvores para proteger, para poder destacar a sua vinha. Glória a Deus. Nós vamos comparar Mateus capítulo de número 7. Mateus 7, capítulo de número, versículos de número 15 a seguir. Aleluia, Jesus. Oh, Deus da glória. Mateus capítulo de número 7, do versículo 15 a seguir, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz. Desculpa, eu estou Mateus 7, 15 ao 20, o fruto da vida, é isso mesmo, 7, 15 ao 20, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está falando de uma passagem acerca do caminho para o reino de Deus, para o reino dos céus. Ele fala acerca da porta, que Ele mesmo é a porta, e a porta é estreita. A salvação é de graça, mas podemos alcançar o céu como? A palavra de Deus também diz que tomar o céu é tomando a força. Nós temos que nos dedicar nas coisas de Deus. Assim como você se dedica no seu trabalho, assim como você dedica no seu estudo, assim como você dedica algo para alcançar objetivamente na sua vida algo, então você também labuta na obra de Deus para alcançar de Deus algo. Desta mesma maneira deve ser a vida do cristão, aquele que serve a Deus. Buscar constantemente em conhecer mais de Deus. E a porta é estreita, por quê? Porque não tem bagagem. Nós não vamos levar algumas pessoas conosco no reino de Deus. São pessoas que muitas vezes podem ser muito próximas de nós, mas às vezes essas pessoas não entendem o propósito, os desígnios de Deus para mim e para a sua vida. A porta é estreita, por quê? Porque nós vamos deixar os hábitos mundanos, nós vamos deixar as coisas que não são de Deus, as coisas terrenas, as coisas que se corrompem, porque lá são coisas diferentes. O versículo, glória a Deus, aleluia, Jesus.
Versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Olha aqui ele representando também as uvas bravas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Só que a palavra de Deus fala que eles são o quê? Interiormente eles são lobos devoradores. O lobo não tem cuidado com a ovelha. O lobo, ele quer a carne da ovelha. O lobo, ele quer se alimentar da ovelha. Agora, o Senhor Jesus também, ele fala que ele é o pastor das ovelhas. E o pastor da ovelha, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E há muitos falsos profetas que não dão vida por ninguém. E também na passagem desse pastor que o Senhor Jesus fala, ele também fala do mercenário. O mercenário só quer saber de dinheiro, ele não quer saber de cuidar da ovelha. Versículo 17 fala assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar maus frutos, não pode a árvore boa, melhor dizendo, dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nós temos que entender aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Nós temos que entender aquilo que é verdadeiramente adoração ou emoção. Muitas vezes as pessoas levam as coisas de Deus com emoção, mas não estão verdadeiramente adorando. O que o Senhor Jesus falou para a samaritana: eu estou procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, não em mentira. O verdadeiro adorador adora a Deus em verdade, não em mentira. Mas tem pessoas que, entre aspas, disfarçam muito bem. Sim, infelizmente existe. Senão não existia joio e trigo na palavra de Deus. Existem os falsos adoradores. O que esses falsos adoradores querem? Eles querem um holofote para eles. Eles querem focar somente neles. A glória para eles. O eu que prevalece para essas pessoas. Essas pessoas são uvas bravas, são falsos mestres, são falsos profetas. Elas não estão interessadas em seu crescimento espiritual. Elas não estão interessadas em querer cuidar da ovelha. Elas não estão interessadas em cuidar do rebanho. E o que eu mais vejo são pregadores que pregam por ter um nome mais focado na mídia. Um pregador que quer saber de ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com a alma das pessoas. São falsos mestres, são falsos profetas. Tem talvez uma boa dicção, tem uma boa oratória, mas não tem verdadeiramente o Espírito Santo na sua vida. Pregam mentira, querem massagear egos, não pregam mais a verdade. Então o Senhor Deus também está aqui parafraseando, olhando para Israel. Israel, ele começa a crescer, deixa o orgulho, a soberba tomar conta dos seus corações e se vendem para a fama, para a glória. Quantos cantores que existem de renome na mídia hoje, e vocês acham que talvez eles têm Deus na vida? Às vezes não tem, mas tem fama, tem glória. Você não vai saber se eles vão para o céu. Às vezes a gente até louva, canta hinos deles, as músicas deles, mas o tratar deles com Deus às vezes vai ser diferente, porque eles desobedecem, muitos deles, a palavra do Senhor. Não querem saber de Deus, verdadeiramente não querem saber de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele olha para quem? Para o pobre, para o necessitado.
É interessante, irmãos, quando você vai ver lá na mídia, os famosos eles destacam: famoso fulano de tal morreu. Falam, famosa fulano de tal morreu. A família está em luto. Vamos orar. Vamos fazer não sei quantas coisas para poder a família ficar confortável. Vamos lá trazer uma palavra de consolo. Mas quando morre um pobre, um necessitado, a mídia não fala nada, não tem holofote, não tem nada para filmar. Mas será que aquela pessoa que é pobre também não é uma alma para o Senhor Deus? É uma alma sim. Algumas pessoas observam segundo uma ótica humana as coisas e não podemos confundir, porque as coisas de Deus, elas não são assim. Louvado seja Deus. Existe uma parábola dos lavradores maus, Mateus 21, do versículo 33 ao 46, que também retrata uma comparação com esta vinha. Mateus capítulo de número 21. Glória a Deus. Mateus 21, 33 em diante. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu já não estou enxergando tão bem, não. 21, 33. Se alguém quiser ler, pode ler, por favor. Aqui está falando assim, eu acho que é isso mesmo. Aí pode ler, por favor. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a, deu um valado e construiu nela um largar, e edificou uma torre e arrendou-a uns lavradores e ausentou-se para longe. Pode continuar, vai até o versículo 30, deixa eu ver, vai até o versículo 46. E chegando ao tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou os outros servos em maior número do que os primeiros. Eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Tá bom, Tei. Essa parábola também fala acerca de uma vinha também. E aqui o Senhor dessa vinha, Ele coloca lavradores para cuidar dessa vinha. Você sabe o que é o sacerdote que tem que cuidar das ovelhas? É isso mesmo. É o sacerdote que tem que cuidar da ovelha. É o pastor que tem que cuidar da ovelha. É o líder que tem que cuidar da ovelha, mas o líder, o pastor, o sacerdote, quem quer que seja, não cuida dessa ovelha. É isso que está falando aqui. Quem que é esse pastor, esse sacerdote ou esse líder? São esses lavradores. Um pouco antes de Jesus ele começar a anunciar o reino, existia uma liderança na Bíblia Sagrada, se você for ler nos Evangelhos, que eram os fariseus e os escribas. Existia um outro segmento que eram os saduceus, que era uma outra, não entendiam muito não se somavam na verdade com os fariseus, mas quando se tratava de Jesus, eles se uniam para poder combater Jesus. Tinha um outro ensinamento.
Eles não pregavam sobre a vida após a morte, os saduceus, mas enfim, eram, vamos dizer assim, religiosos, pessoas religiosas, pessoas corrompidas. Elas queriam poder na mão. Os lavradores aqui representam esse falso sacerdócio. O falso sacerdote são falsos líderes que não querem saber de cuidar das pessoas. O que Jesus falou? O que Tiago também fala nas suas cartas? Que o verdadeiro evangelho é cuidar da viúva, do pobre, do estrangeiro, do necessitado. Agora eu pergunto para você: será que essa pessoa, que é um líder, talvez de uma grande igreja, não sei, está fazendo este cuidado com esta ovelha? Não está nem um pouco preocupado ou preocupada? Porque já ganha rios e rios de dinheiro, não se preocupa mais com uma alma, não quer mais ir atrás de uma alma perdida, de uma pessoa que está lá na sarjeta, não estende a mão. Por isso que você vê muitos mendigos na rua e as igrejas de portas fechadas. Igrejas com as portas fechadas, lacradas, sendo que tem pessoas aí precisando de um alimento, precisando de um pão, precisando de uma estender a mão para esta pessoa, que é uma alma preciosa para o Senhor. Infelizmente existem sim os lavradores maus. E os lavradores maus, aqui na parábola, o Senhor Jesus fala para os próprios fariseus. Chegam os servos. Quem são os servos? É a igreja, irmãos. É um missionário que vai pregar lá no país e ele é morto, ele é decapitado. Eles matam, eles espancam por pregar o evangelho. Você vai ver, por exemplo, Paulo e Silas pregando, eles foram açoitados na prisão. Será que tem tanto poder o evangelho assim? Sendo que simplesmente eles estavam transpassando uma ideia de que Jesus é o Salvador. Eles não estavam ali com armas, eles não estavam ali para poder afrontar um exército. Não, eles não estavam ameaçando o governo de ninguém, eles estavam apenas propagando uma ideia. E quem queria aceitar aquela ideia de que Jesus morreu e ressuscitou, se converteria. Mas por que eles foram presos e açoitados? Porque o diabo, que influencia as mentes dessas pessoas que tinham poder, e até hoje também existe poder, essas pessoas são tomadas pelo Satanás, para que o poder do evangelho não seja levado, para que a palavra de Deus ela não seja anunciada, e para que as mentes sejam libertas, para que elas sejam salvas. Entenda uma coisa: o que vai para o céu, vou encerrar já aqui, por causa do tempo. Quem vai para o céu não é a igreja placa fulano de tal, não. Não é a igreja, a denominação tal que vai para o céu. É aquele que vai fazer a vontade de Deus. E o céu é tomado a força de uma maneira individual. Às vezes a pessoa ela pode ter um título lá, tem um título, tem um cargo, mas a unção já foi há muito tempo. É assim como o rei Saul, quando ele tomou a posse, ele ficou poucos dias tentando até um pouco ficar na presença de Deus, e começa a desobedecer. A unção Deus tirou. E aí Davi ainda tenta, fala assim: eu não vou tocar no ungido de Deus. Só que aí Deus fala para Davi, ou melhor, Samuel. Davi, troquei o nome aqui. Samuel, por que você faz isso, sendo que eu já tenho rejeitado ele? Então tem muitas pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. A gente não tem que ter dó, a gente não tem que ter pena de ninguém que quer fazer contra aquilo que Deus determina. Sabe por que muitas pessoas elas ficam tristes, entristecidas com Jesus? Porque Jesus não veio para poder fazer a vontade do ser humano, não. Jesus veio para fazer a vontade do seu Pai que está no céu. E por isso que muitas pessoas se frustram com Jesus. Jesus veio para ser obediente à vontade de Deus, o seu Pai que está no céu. Tanto que quando ele foi para ser crucificado, ele falou: Pai, se possível, passa
Passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E nós, como igreja na face da terra, nós temos que fazer a nossa vontade. Jesus nos ensinou: quer seguir a mim? Tome a sua cruz e siga. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E você acha que cruz é o quê? Cruz é alegria? O que representa a cruz, irmãos? Quando Jesus colocou a cruz nas suas costas, ele foi para um caminho onde ele foi chicoteado. Isso é bom? Não. Carregar a cruz não é bom, não. É dolorido. O que aconteceu com Jesus quando ele andou no caminho para o Gólgota? E Jesus estava indo para um lugar bom? Não. Ele ia para a sentença de morte. E você acha que o mundo vai querer passar a bola na minha cabeça, na sua cabeça, para fazer a obra de Deus? De maneira nenhuma. Fazer a obra de Deus não é as mil maravilhas. Dói. Vai acontecer como Estevão. Ele vai pregar a palavra, as pessoas vão apedrejar ele vai sentir dor. Eu e você vão sentir dor? Vamos sentir dor. Mas nós vamos ver Deus em glória. Nós vamos ter um lugar reservado. Portanto, não viemos ser como os lavradores maus. Não vamos ser como as uvas bravas. Não vamos ser as uvas que não, a vide que não dá fruto. Vamos dar fruto, que esse fruto seja para a glória de Deus. Amém? Eu vou encerrar aqui, devido ao tempo, né? Convido os irmãos a se colocarem de pé, para nós agradecermos a Deus. Para que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações nessa semana. Que o Senhor Deus possa continuar falando na sua família, no seu lar, no seu trabalho. Louvado seja Deus. Irmãos, quem quer fazer a obra de Deus, ele vai receber afronta. Não tem como. As pessoas falam que, não. Uma vez eu perguntei para uma irmã se ela tem inimigo. Eu não tenho inimigo, só tenho amigo. Eu falei assim: então você toma cuidado. Porque se você não tem inimigo, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus fala que diz que o mundo nos odeia. Você sabia de uma coisa que eu observei na palavra de Deus? Que antigamente o mundo não odiava. O mundo passou a odiar após a chegada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele fala a respeito do mundo, ele fala que ele amou o mundo. Só que ele fala para o ser humano ao contrário, fala: não ameis o mundo. Agora, por que Jesus amou o mundo e nós não podemos amar o mundo? Você sabe por quê, irmãos? Acontece aquela palavra que Paulo fala: aquilo que ainda, na verdade, não está completo, nós uma hora vai ser aperfeiçoado. Uma hora nós chegaremos a estatura, a varonilidade perfeita. Ou seja, Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Não tem como ele negar a sua natureza. Agora nós não. Nós temos amor na nossa natureza, mas a gente pode dar uma desviadinha. Você sabia disso? A gente pode pecar. A gente pode tropeçar. Porque a gente não é santo como Deus é santo. A gente está se purificando a cada dia. Porque Deus é amor. Nós temos amor, mas Deus é por isso que ele fala: olha, filhinhos, não pequei, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Então nós estamos no caminho da perfeição. Cada dia nós temos que aprender a sermos como Jesus. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, Senhor de toda a glória, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de hoje mais uma vez te adorarmos, ó Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus Todo-Poderoso, em relação aos falsos mestres, aos falsos profetas. Abra os nossos olhos, meu Deus Todo-Poderoso, para que venhamos enxergar aquilo que é a vontade santa do Senhor para as nossas vidas. Existem, meu Deus Todo-Poderoso, pessoas, existe também Satanás e os demônios que intentam contra vidas, contra famílias, mas não prosperará, porque o Senhor Deus é maior, papai querido. O Senhor tem um povo zeloso e de boas obras, papai querido. Coloca, meu Deus Todo-Poderoso, nós na posição que o Senhor quer, na unção poderosa do Teu Espírito Santo, para desenvolver a Tua obra, a pregar a Tua santa palavra, para que as cadeias sejam quebradas. Hoje também foi falado sobre o gadareno, Senhor, que estava ali. Ninguém dava valor para aquele moço,
porque todas as pessoas tinham medo, porque as pessoas não tinham o poder do Espírito Santo. Mas quando o Senhor Jesus pisou naquela terra, aquele demônio teve que se dobrar, porque sabia que a autoridade maior, que é o Senhor Jesus, que tem o poder dos céus e da terra, pode destruir todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade que habita na região celestial. E é no nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, que todos os joelhos se dobrará, porque o Senhor virá governar com vara de ferro. Então nos encoraja, Senhor, nos fortalece, renova as nossas forças, seja conosco a cada instante, abençoa o nosso lar, a nossa família, a nossa geração, Pai da glória, a desenvolvermos a tua vontade santa. Despeça em paz e em segurança o teu povo que estará retornando para os seus lares. Proteja e guarde cada um na tua presença, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, possamos receber que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus hoje e para todos sempre. Todos possam dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Começou a cair. Tá tudo bem, graças a Deus. A mulher ficou lá com a bebê. São reais. A chave tá. Já tá pegando uns 4 graus agora. Ele não tem parada. Eu vi uma mensagem dele no status, ele meio que desabafou. Vou pegar pra senhora. Tá. Ele, na verdade, colocou umas desabafos no status dele que ninguém dá valor pra ele, de que. Mas o Rafael, acabei de falar aqui. Deixa eu pegar. Para finalizar, tá, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mais um culto abençoado para a glória de Deus, tá? Fica na paz do Senhor Jesus.